E aí galera, tudo certo? Hoje eu vim falar de um dos reis mais famosos que já existiram. Conhecido por ser um dos homens mais ricos do mundo em sua época e, apesar de sua juventude, por ser um sábio bastante respeitado em todo o seu reino e em outros países durante seu tempo de governo. Mas antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Salomão, cujo significado do nome significa paz, foi o terceiro rei de Israel. Era filho de Batseba com o rei Davi, o mesmo Davi que derrubou o gigante Golias, que é citado na Bíblia. Ele foi o segundo filho do casal, já que o primeiro filho do casal morreu logo após o nascimento. Salomão governou sobre Israel aproximadamente entre 971 até 931 a.C. Quando Davi estava bem velho e debilitado, houve um intenso conflito pelo trono de Israel. Adonias, outro filho do rei Davi, iniciou tal conflito para tomar a posse do trono após a morte do seu pai. Quando Davi soube disso, deu ordens acerca da ascensão de Salomão como sucessor ao trono, como jurado para sua esposa Batseba, e assim foi coroado como rei de Israel. Logo à morte do seu pai, Salomão seguiu as instruções do seu pai e agiu em conformidade para solidificar a sua posição como rei, começando a governar Israel com apenas 18 anos de idade. Quando Salomão começou a governar, estava muito preocupado por não saber administrar o reino com competência. Então ele decidiu pedir ajuda para Deus. Em uma noite, Deus apareceu para ele. Então, o rei Salomão pediu sabedoria para governar Israel com competência. E assim foi feito. Deus ficou muito feliz pelo pedido de Salomão e concedeu sabedoria para ele. Após isso, Salomão ficou muito famoso por causa do seu acúmulo de conhecimento e sabedoria, chegando ao ponto de ser escritor e compositor. Ele escreveu alguns livros da Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Uma das histórias mais famosas escritas na Bíblia sobre o rei Salomão foi o julgamento entre duas mulheres que afirmavam ser mãe de um filho. A história diz que duas mulheres foram a um julgamento e elas explicaram para o rei que cada uma delas deram à luz a um filho. Porém, em uma noite, um dos bebês morreu. As mães entraram em discussão para saber quem é a verdadeira mãe da criança, tornando um caso que seria difícil de resolver. Pedindo por uma espada, o rei declarou que o bebê seria cortado em duas partes e cada uma delas ia receber uma metade. Depois dessa decisão, uma das mães não fez nada, mas a outra se manifestou rapidamente ao rei, dizendo: "Dá-lhe a ela o menino que está vivo, e de modo nenhum o mate." Depois disso, o rei sentiu o desespero dessa mulher, declarando ela como a verdadeira mãe, pois sabia que a verdadeira mãe tinha reagido de uma forma altruísta, disposta a desistir do bebê ao ponto de entregá-lo para a outra. Esse julgamento ficou conhecido em todo Israel e foi considerado um exemplo de profunda sabedoria. O rei Salomão governou um grande território de aproximadamente 128 mil km². Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições de Israel. Ademais, antigas divisões tribais foram substituídas por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, os quais cada um possuía um oficial comissionado colocado pelo rei. No âmbito militar, Salomão introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército, acrescentou novas estradas e estabeleceu fortalezas de fronteiras para guardar as rotas do comércio. O seu governo foi bastante consolidado depois que se casou com a filha do faraó do Egito, fazendo vários acordos com vários governos ao seu redor, assim tornando seu reinado um tempo de paz. Depois de alguns anos, Salomão ordenou a construção do primeiro templo de Jerusalém, que começou a ser construído no quarto ano do seu governo. Esse projeto que foi iniciado pelo seu pai e que seria reconhecido como templo sagrado para adoração a Deus e abrigar a Arca da Aliança. Nessa construção, foram necessários 30 mil trabalhadores para serrar a madeira no Líbano e 70 mil para transporte de cargas e 80 mil que tralhavam as pedras na montanha, além de 3.300 chefes oficiais. Depois de conseguir muitos materiais, foi logo no quarto ano do seu reinado que ele começou a ser construído. Sua construção levou um período de 7 anos e, para comemorar, o próprio rei Salomão planejou uma grande festa de celebração, no qual durou 14 dias consecutivos e onde muitos sacrifícios foram oferecidos na dedicação ao edifício, no qual foram cerca de 22 mil bois e 120 mil ovelhas, isso tudo como oferta de paz.
Para o rei Salomão, o casamento fazia parte de sua estratégia política, ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu o impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. Entre elas havia Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Hititas. Além disso, Salomão também era casado com a filha do faraó. Após isso, Salomão parou de adorar o Deus de Israel e começou a adorar os deuses estrangeiros. E também começou a construir muitos altares. Entre eles são Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o deus dos Amonitas, Comos, o deus de Moabe e entre outros deuses das suas mulheres estrangeiras. Isso tudo devido à influência das mulheres que o desviou. Depois disso, Deus ficou muito irritado e disse que tiraria o poder dele e entregaria a um dos seus servos logo depois que ele morrer. Apesar de toda a sabedoria que tinha, o rei Salomão tomou atitudes que lhe trouxeram problemas, dentre as quais podemos destacar o trabalho forçado a qual submeteu seu povo, as práticas comerciais internacionais de que de alguma forma fizeram com que a idolatria entrasse no meio do seu povo pelo contato com outros povos. Apesar da carga de impostos que sobrecarregava os israelitas, a intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual outros deuses começaram a ser considerados em seu território hebreu. Assim, aos poucos, o reino de Salomão foi se desmoronando. Após sua morte, cumpriu-se o que Deus havia falado. O reino de Israel foi separado em duas partes. Israel setentrional, ou reino das 10 tribos, tendo como rei Jeroboão I, cuja capital se tornou Siquém, e Israel meridional, tendo por capital Jerusalém e como rei Roboão, filho de Salomão. Ô galera, não fica triste não, sabe por quê? Porque aqui no canal tem outros vídeos para você assistir. Mas antes, se inscreva no canal, vá logo deixando o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e nunca se esqueçam, apenas busque conhecimento. Fui!